Boa noite, vamos a mais uma aula de gestão mercadológica e hoje, aula 7, vamos falar de serviços. Só para lembrar, o último tema que nós discutimos foi produtos. Então, vamos lembrar, produto é um nome que nós damos para qualquer coisa que a empresa venda. Pode ser bens e pode ser serviços. Então, na aula passada, nós falamos no geral. Demos uma classificação que serve para bens e serviços, tanto que a gente separa ali, em uma das classificações a gente separa serviços. Hoje nós vamos falar de serviços. Também está na discussão dentro de produtos, só que a gente vai discutir especificamente classificação de serviços. Por quê? Porque serviço se tornou tão importante ultimamente em marketing que a gente precisou aí ter uma discussão exclusiva para isso. Até existe em muitos lugares a matéria marketing de serviços, para discutir somente as ferramentas de marketing usadas em serviços e não em bens, tá bom? Só para lembrar. Então, hoje a aula é sobre serviços e ao final vamos colocar mais duas questões para o trabalho de vocês e eu vou explicar novamente a questão das avaliações, para ficar bem claro, ok? Então, boa aula a todos. Para analisar um serviço, é adequado dividi-lo em 8 partes. São chamados 8 P's, porque são 8 itens que começam com a letra P em inglês. Vamos analisar cada um deles. Elementos do produto. São as características do serviço principal ou dos serviços agregados que possam trazer valor para o cliente, onde ele perceba que ganhou alguma coisa. Por exemplo, se o nosso produto for a elaboração de um planejamento estratégico, quais seriam os elementos do produto deste serviço? Por exemplo, a estratégia, a missão, visão e os valores, os planos de ação. São todos itens que compõem o planejamento estratégico e que, ao final, dão a sensação de valor para quem está comprando este produto. Segundo item, lugar e tempo. Como o serviço não é um produto de prateleira, ou seja, não está à disposição do cliente, mas ele é o resultado de uma interação entre quem está prestando o serviço e quem compra o serviço, é necessário discutir em que circunstâncias esse serviço será prestado, em termos de lugar e de tempo. Em que momento o serviço será executado e entregue? Em que lugar isto se dará? Processo. São as etapas de elaboração e prestação do serviço. Por exemplo, no caso de um serviço de consultoria, podemos ter coleta de dados, análise, implantação dos serviços e treinamento dos funcionários. Quarto item, produtividade e qualidade. Este item merece uma análise um pouquinho mais aprofundada. No caso de produtividade em bens, o que fazemos é produzir mais gastando a mesma coisa, ou produzir a mesma coisa gastando menos. Em ambos os casos, não mexemos na qualidade e podemos até melhorar a qualidade, se for possível. No caso de prestação de serviços, nós não conseguimos ter esta relação tão clara como na produção de bens. Por exemplo, vamos pensar no atendimento médico. Um médico pode atender quantos pacientes em um dia? 8 pacientes? E se ele atender 16 pacientes? Pode atender também 32 pacientes? Ou 64 pacientes num dia? Então, o que ele está fazendo? Ele está gastando menos tempo no atendimento de cada paciente e, com isso, acelerando o seu processo de diagnóstico. Quanto mais pessoas ele atender, mais rapidamente estará dando o diagnóstico e talvez cometendo muitos erros. Isso significa que ele perderá qualidade ao aumentar a sua produtividade.
O mesmo ocorre, por exemplo, com a sala de aula, com o professor. Quanto mais alunos estiverem em sala de aula, menor a qualidade individual do aprendizado. Então, em serviços, precisamos tomar cuidado com a relação produtividade e qualidade, que normalmente é o inverso. Pessoas. Quem presta serviços são pessoas, não são máquinas. E quem recebe os serviços também são pessoas. Então precisamos entender aí este relacionamento, tanto dos profissionais que trabalham conosco, quanto dos profissionais que estão comprando o nosso serviço. Promoção e educação. Bom, já vimos que promoção quer dizer comunicação. E onde entra a educação neste item? Educação significa treinamento do cliente para usar o nosso produto. Evidência física. Para que o cliente perceba que o serviço foi prestado, precisamos agregar alguma evidência física. Com relação a um curso de faculdade, por exemplo, esse curso de vocês, quais seriam as evidências físicas desse curso? As instalações, né? As salas de aula, mas também, vejam agora, com as aulas virtuais, a gente pode também dizer que a plataforma Moodle ou os aplicativos que são utilizados para as aulas em distância. Mas, com certeza, o diploma final é uma evidência física muito grande de alguém ter participado do curso e que demonstra a qualidade do curso, não é mesmo? E por último, preços e outros custos. Vamos voltar ao nosso exemplo ali de planejamento estratégico. Quando fazemos o planejamento estratégico para uma empresa, nós cobramos por isso. Porém, a empresa terá que arcar com outros custos além daquele que é o nosso preço. Por exemplo, se houver reuniões com os funcionários, às vezes até fora da empresa, ela terá que arcar com a alimentação, com a estadia desses funcionários, por exemplo, em hotel, arcar com o custo de horas adicionais de trabalho. Nem sempre esses outros custos podem ser representados em valores monetários, como, por exemplo, um esforço físico e mental ou experiências sensoriais negativas com o processo. Por último, vocês têm aí uma matriz onde podemos classificar os serviços em 4 blocos e temos aí na horizontal o grau de interação e de personalização do serviço e na vertical o grau de intensidade da mão de obra aplicada no serviço. Temos, portanto, no caso de intensidade baixa de mão de obra, interação baixa, onde nós vamos chamar de indústrias de serviços, empresas aéreas, transporte de cargas, hotéis, balneários, estações de recreação e lazer. E alto grau de interação, são as chamadas lojas de serviço, hospitais, oficinas de veículos, outros serviços de manutenção. No caso de alto grau de intensidade de mão de obra e baixo grau de interação, temos os serviços de massa. Aí encontramos os varejistas, vendas em atacado também, escolas e aspectos varejistas, por exemplo, de um banco comercial. No caso de alto grau de interação, temos os serviços profissionais, médicos, advogados, contadores e arquitetos. Então, estamos de volta aqui para falar sobre avaliação. Já conversamos um pouco na aula de marketing digital e expliquei como é que será a avaliação naquela aula. Nesta aula aqui também a gente já discutiu, se não me engano, na aula 5, sobre o trabalho, as atividades que nós teremos aqui. Mas vamos repetir isso para ficar bem claro e ficar aí, não haver dúvidas. Então, nós teremos atividades tanto na aula de gestão mercadológica quanto na aula de marketing digital. Na aula de marketing digital já foi explicado,
Na aula de gestão mercadológica, nós já começamos a fazer. Nós temos aí algumas questões que eu estou colocando. Estamos discutindo vacinas, né, como sendo o produto, mas isso lá na frente a gente vai citar outros produtos também, mas por enquanto tivemos 4 questões e essas 4 questões foram sobre vacinas. Vamos colocar mais 2 questões agora, falando sobre serviços, sobre os 8 P's de serviços que vocês viram aqui na aula. Então, colocaremos mais 2 questões e essa atividade terá um peso de 40%. Tá bom? Ótimo, como combinado. Qual é a novidade que a gente vai discutir agora? A prova P1 será igual para esta matéria e para a matéria Marketing Digital. Por quê? Porque nós discutimos nas 2 matérias conceitos básicos de marketing. Tá? E agora, a partir da aula passada, aqui, a gente está começando a discutir já os 4 P's. Então, os conceitos básicos já foram. E também na aula de marketing digital, na última aula, a gente já começou a discutir e-commerce, certo? E a partir da próxima aula, vamos começar a discutir os modelos aí de marketing digital, que é comunicação, tá bom? Então, nós teremos uma prova, P1, que servirá para as 2 matérias, tanto gestão mercadológica quanto marketing digital. Por quê? Porque nós vamos discutir ali nessa prova, a gente vai discutir conceitos básicos. Combinado? Então tá combinado, é isso. Quando que será essa prova? Eu vou daqui 2 semanas, mas eu aviso antes e a prova será feita. Eu colocarei a prova para vocês fazerem pela internet e vocês terão um prazo de alguns dias para me devolver a prova. A prova é individual, os trabalhos são em grupo. Pronto. Né? A média das notas P1 e P2 valem 60%. Não teremos exame e vocês têm que tirar média 5 nessas 3 notas. Então, lembre-se, o trabalho tem um peso bom, que é 40%, as provas têm um peso de 60%, né? A média das duas, né? Não é 60% em cada uma, mas é 60% na média. Bom, vocês sabem calcular isso, mas se alguém tiver alguma dúvida, me procure que eu explico como é que é. E média 5, não existe mais aquela questão de média 7 para não fazer exame. Né? Por quê? Porque não tem mais o exame, então agora tem que tirar. Então, continue tirando média 7, sem problemas. Só que antes vocês tinham que tirar a média 7 para não fazer exame. Agora vocês têm que tirar a média 7 para passar com média 7. Mas o mínimo continua sendo 5. Perfeito? Sem confusão? Sem confusão. Então tá aí, tá registrado direitinho na aula e vão respondendo as questões do trabalho. Não deixem para a última hora. Então nós já temos 4, mais 2 agora são 6. A cada aula eu vou colocando e um dia eu vou falar, olha, terminou o prazo, me entreguem daqui 2, 3 dias. E vocês têm que entregar, tá bom? E o trabalho... Desculpe, eu falei que o trabalho era em grupo. Né? O trabalho é em grupo na matéria marketing digital. Nesta matéria, desculpem, falei besteira. Nesta matéria, o trabalho é individual. Me corrigi? Pronto. E está gravado. Está gravado o erro e está gravado o conserto. Tá bom? Então vocês têm que assistir a aula todinha aqui para saber que eu errei lá no que eu estava falando. Brincadeira, né? Tá bom. Para a gente se divertir um pouco aqui dando aula. Certo? Espero que ninguém fique confuso com a minha explicação, que foi confusa, mas está claro. Tá bom? E, novamente, boa aula para vocês. Vamos nos divertir com as nossas aulas. Vamos aprender bastante marketing. E continuo à disposição de vocês, como falei no nosso bate-papo em marketing digital. Estou à disposição de vocês e quero que ao final desse semestre, quero perceber que vocês aprenderam marketing, que vocês gostam de marketing e que vocês vão aplicar isto no trabalho de vocês. Marketing é uma função que não é exclusiva da área de marketing. Marketing é uma função que todos desempenham no seu trabalho, no seu serviço. Tá bom? Ok?
Então, vamos lá? Vão as questões, tem as duas questões aí, leiam atentamente, respondam e comecem já a aplicar, né? Os modelos que eu estou dando para vocês, vocês já estão aprendendo a aplicar, pelo menos aí, e com um produto inusitado que é vacinas, por enquanto, a gente está discutindo esse produto, e que está aí, né, na moda, se falar mal e se falar bem das vacinas. Por sinal, hoje saiu a notícia de que talvez nós tenhamos já a vacina para a Covid-19 em setembro. Tomara, né? A gente está precisando disso sim. É lógico que eles vão aí passar por cima de alguns protocolos de confirmação do uso, tá bom? Mas eu acho que a situação exige e quem sabe a gente tem assim uma solução aí interessante, né? Pra gente, tá bom? Enquanto isso, aulas à distância e longe na distância, mais próximo aqui nas aulas com vocês, tá bom? Um grande abraço, respondam as questões e até a próxima semana.